Eu não sei o que aconteceu aqui, né? Mas a gente vai gravar dois vídeos. Eu não vou gravar um outro vídeo novamente, não. Tá? Pela primeira vez a gente vai ter a parte um. Essa daqui vai ser a parte 2. Então, como eu estava falando, né? Alan Musk, dentro do mundo business, né? Essas pessoas que fazem um pacto com o diabo, né? Para obter sucesso, obter dinheiro, obter evidência. Alan Musk disse claramente, né? Que a tecnologia do IA, que é a inteligência artificial, vai liberar muitos demônios, né? Aquele acelerador de partícula que está lá na Suíça, o objetivo dele principal, um dos objetivos dele principal, né, é libertar alguns demônios que foram presos na destruição da Terra, né? É só vocês, se vocês tiverem acesso, ler o livro de Enoque, que vocês vão entender, né, que Deus ele colocou em prisões alguns demônios, né, que ele iria permitir que esses demônios fossem soltos no juízo final, né, quando estivesse perto do juízo final. Tá? Então, cuidado com a evidência, cuidado com a riqueza, isso pode te destruir, tá? Isso pode te levar ao inferno. Tá? E eu quero ler no final aqui para vocês a respeito do papel principal. Né? Então, quando Deus ele foi visitar Abraão, lá em Gênesis 18, ele falou: olha, Abraão, eu confirmo o pacto que eu tenho com você, vai nascer da sua descendência, tá? De Sara, aonde vai vir o Salvador da terra através de Isaac. Só que eu também vim aqui te abençoar e dizer que essa promessa vai acontecer, que você vai ser evidente, que vai morrer em paz, que a sua descendência vai ficar 400 anos no Egito preso. Quando eles forem sair, eles vão tomar posse dessa terra. Só que Sodoma e Gomorra, a medida do pecado deles já chegou até mim. E eu vou ver lá se realmente é isso. Agora a gente pergunta, né? Será que Deus ele não enxerga todas as coisas? Enxerga. Mas Deus ele quer deixar registrado que ele dá oportunidade para todos se arrependerem. Todos. Como ele fez com Adão. Adão, vocês acham que ele não estava enxergando? Adão, cadê você? Adão estava escondido, os olhos de Deus não vê tudo? Vê. Só que Deus, ele odeia o pecado, ele desvia o olhar dele do pecado, ele destrói o pecado, ele dá tempo para o pecador se arrepender do seu pecado, mas quando ele vem, ele destrói o pecado, e se o homem não se arrependeu nesse tempo que ele deu, ele destrói o pecador também. É isso que nós vamos ler em Gênesis 19. Quando estava anoitecendo, os anjos se despediram de Abraão, e esses dois querubins que estão em Zacarias 4 e Apocalipse 11, as duas testemunhas, né? Quando eles foram lá para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e aí o evento eu vou ler para vocês em Gênesis capítulo 19. Quando estava anoitecendo naquele mesmo dia, os dois homens chegaram à entrada de Sodoma. Ló, olha aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Ló estava sentado por ali quando viu os dois chegando. Ló se levantou e correu dar as boas-vindas a eles. Disse Ló: Senhores, venham à minha casa, serão meus hóspedes, amanhã cedo poderão seguir a viagem. Olha o que os dois querubins, as duas testemunhas, os anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra, disseram, diferentemente de Abraão, que quando eles chegaram lá onde Abraão estava, nos carvalhais de Manre, tá? Abraão convidou os três, Deus, Pai e as duas testemunhas, para entrar na casa deles. Aceitaram. Olha o que eles falaram para Ló: não, obrigado, disseram eles. Eles não queriam, eles estavam muito chateados, porque viram que Ló já estava se corrompendo. Existia uma chaminha de esperança, uma chaminha, sabe? Porque Ló ainda, o pecado ainda doía na alma dele, mas ele estava já se envolvido com a cidade. Vocês vão ver por quê. Diferente de quando convidou para aceitar Abraão, né? Eles aceitaram. No caso de Ló, ele já estava sendo corrompido pelo pecado de Sodoma, por ter complacência ao pecado. Cuidado com a complacência ao pecado, meus amados. Eles disseram, né? Esses dois destruidores que foram ali para destruir: vamos conhecer a cidade.
passaremos a noite na praça pública. Mas Ló insistiu muito. O bacana é que essa insistência salvou a vida de Ló. Eles acabaram aceitando o convite de Ló. Ofereceu a ele um grande banquete. Não faltaram uns pães sem fermento, que tinha acabado de sair do forno. Quando estava se preparando para dormir, aconteceu uma coisa horrível. Todos os homens da cidade cercaram. Olha, novamente, olha que coisa horrível, versículo 4 e 5. Quando os anjos estavam se preparando para dormir, eles tinham um propósito nisso. Aconteceu uma coisa horrível. Todos os homens da cidade cercaram as casas, moços, velhos, crianças, sodomitas, gritaram a Ló: tragam para fora os homens que estão aí, queremos usá-los como mulher. Toda a cidade já estava corrompida, do velho à criança, todos se tornaram homossexuais, não havia menos 10 justos na cidade. O porquê disso? Quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, houve uma intercessão de Abraão por aquela cidade. Abraão falou assim: Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir toda a cidade juntamente com esses justos? Deus falou assim: não, eu não destruirei por amor aos 50. Ele abaixou para 45, 40, 30, chegou nos 10. Deus falou assim: olha, se tiver 10 justos na cidade, eu não destruirei a cidade. Amados, uma cidade com uma população enorme. Vamos dar um exemplo, né? Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira e Itapevi, 5 cidades. Não tinha 10 justos, amados. Será que nós temos sido justos? Será que hoje eu no meu caso que moro em Jandira, vocês que moram nas suas cidades, será que Deus olha na sua vida e vê que você é justo? Será que por falta da sua justiça, Deus vai destruir você e todas as pessoas da sua casa, da sua cidade, da sua vida? Eu li para vocês Mateus 5, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É esse o objetivo da nossa vida, é dar gosto, dar tempero à vida das pessoas e trazer luz para as pessoas que estão nas trevas. Será que nós temos cumprido esse nosso ministério? Quero continuar como você está lendo a partir do versículo 6, 7 e 8. Ló saiu depressa, porque aquelas multidões queriam arrombar a porta para estuprar aqueles 2 anjos, aqueles 2 destruidores. Os anjos da morte foram lá destruir a cidade, eles queriam ter relação sexual com anjos da morte. Ló saiu depressa, fechou a porta atrás dele e disse aos homens: por favor, meus irmãos, peçam que não façam essa maldade. Escute, olha a proposta de Ló, meus amados. Tenho 2 filhas virgens. Eu entrego as 2 a vocês para que façam o que quiser com elas. Porém, deixa os meus hóspedes em paz. Aqui Ló, por ser complacente com o pecado, já aceitava parte do pecado de Sodoma, chegando ao ponto de oferecer as suas 2 filhas virgens para serem estupradas pela multidão. Eles contam com a minha proteção, ele dizendo, né, para a multidão. Eles enfurecidos, você vê como pecado, eles chegam a medida, meus amados. Eu espero que não chegue isso na sua vida, que você fica violento, você quer cometer o pecado, você quer cometer a maldade no seu coração, você já não consegue se conter. O pecado já tinha tomado tanto o coração daquelas pessoas que eles já não se continham, eles queriam estuprar aqueles 2 anjos. Eles disseram para Ló: saia da frente, gritaram os sodomitas. Quem você pensa que é? Ora, deixamos este sujeito morar em nossa cidade? Aqui nitidamente entende-se que Ló pediu para morar no meio do pecado, visando o seu comércio e dinheiro. Agora quer ser nosso juiz? Pois vamos fazer com você coisa pior do que com eles. E avançaram contra Ló, disposto
avançaram contra Ló, disposto a arrombar a porta e invadir a casa. Versículo 10 e 11. Mas os hóspedes fizeram Ló entrar depressa em casa e fecharam a porta. Depois deixaram cegos todos os homens que estavam na rua, que estavam ali para fazer essa maldade. Todos, dos mais jovens aos mais velhos, ficaram na maior confusão, tentando em vão ainda achar. Mesmo cego eles tentavam achar a porta. Mesmo cego eles estavam obstinados a estuprarem os anjos, os que vieram exterminar eles. Que parentes você tem nessa cidade? Perguntou os dois querubins para Ló. Leve todos embora daqui, genros, filhos, filhas e quem mais houver. Olha a chance que eles estavam dando. Imagina que Ló tinha sobrinhos, sobrinhas, cunhados, parentes, muitas pessoas ali. Eles deram uma oportunidade para que Ló salvasse todos os seus parentes. Ló correu falar com os noivos de suas filhas. Ele falando: tratem de sair da cidade, disse ele. Ela vai ser destruída pelo Senhor. Mas os moços acharam que eles estavam brincando e não deram ouvidos. Deus havia conservado por amor a Abraão até os seus futuros genros, porém eles não levaram Ló a sério. Será por quê? Deus, por amor a Abraão, havia conservado Ló. Tensionou, quis salvar Ló por amor a Abraão e alcançar até os genros de Abraão. Mas eles não levaram Ló a sério. Será por quê, hein? No dia seguinte, bem cedo, os anjos mostraram: pressa, se apressa, rápido, disseram a Ló: peguem sua mulher e suas filhas que estão aqui e saiam enquanto podem. Vocês estão correndo o risco de morte com a destruição da cidade. Mas Ló não se apressou. Ló não queria deixar a riqueza que adquiriu naquela cidade. Seu coração estava nas coisas terrenas. Olha a misericórdia de Deus, meus amados. Eu vejo misericórdia, que bondade de Deus. Olha o gesto de Deus. Então os anjos tomaram as mãos dele, da mulher e das filhas e puxaram os quatro para fora da cidade. A esse ponto o Senhor teve misericórdia deles. A misericórdia de Deus foi de tal ponto que mesmo ele não querendo sair da cidade, Ló, o Senhor arrastou para que eles fossem salvos. Quando já estavam fora da cidade, os anjos disseram: fujam, corra sem parar e sem olhar para trás, não fique no vale, vão para as montanhas, só parem quando chegar lá, só assim escaparão com vida. Daí fala, ó não, exclamou Ló, para as montanhas não, por favor. E ele esquece que do alto vem nossa salvação. Ló queria ficar perto dali porque tinha esperança de voltar, tomar posse de suas riquezas. Talvez com esse ato ele tenha condenado a sua mulher. Desde que foram bondosos, Ló dizendo para os anjos, desde que foram bondosos comigo, salvando minha vida, mostrando piedade, deixa que eu vá para aquela cidade pequenina. É tão pequena que não faz mal que não seja destruída. Eu bem podia fugir para lá e ficar salvo. Os anjos concordaram com Ló. Disse os anjos: aceito sua proposta e não destruirei aquela cidade. Mas vá depressa, não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Aqui Deus deixa claro que não destrói o justo com o injusto, o ímpio com o pecador, com o santo. Daí em diante, aquele povoado passou a ser chamado de Zoar, quer dizer cidadezinha. O sol estava aparecendo no horizonte quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover fogo, enxofre em Sodoma e Gomorra, destruiu completamente Sodoma e Gomorra e as demais cidades da planície, destruiu todas as formas de vida da região, gente, plantas, animais. Nisso a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Perigo depois de ser liberto do nosso pecado e olhar para trás e voltar às mesmas práticas. Aqui nós chegamos no final da nossa exposição. Até quero pedir perdão, que eu vou postar 2 vídeos, que eu não quero fazer um novo vídeo, até vai ficar parte 1, parte 2, para ficar mais suave para os irmãos. E espero que os irmãos possam gostar.
Por quê? Aqui nós vemos muitas coisas, né, que para nós soa como se fosse alarme. Né? A primeira, cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado. Não seja complacente com o pecado. Até mesmo se os seus filhos trouxerem o pecado para sua casa, rejeite-os. Mais vale a sua salvação do que o conforto dos seus filhos. Pais, fuja do pecado. Em primeiro lugar, seja exemplo para os seus filhos. Não aceite a sua casa virar um motel, pais. Deus vai cobrar isso de vocês. Não aceite. Não aceite sua casa virar um armazém de drogas, deixando seus filhos fumar maconha ou outras drogas. Deus vai cobrar isso de você. Não aceite, pais, que os seus filhos tragam prostituição para sua casa, droga, maldição. Você é a porta da tua casa. Deus vai te responsabilizar. Deus vai cobrar dele, mas vai te responsabilizar. Porque sobre nós, pais, paira uma responsabilidade muito grande. Nós somos os sacerdotes dos nossos filhos. Nós somos os pastores dos nossos filhos. Pais, corrija enquanto há tempo a vida pecaminosa do seu filho. Eu falo isso não querendo colocar em vocês um jugo maior do que eu carrego, não. Eu falo isso baseado nas questões que muitas vezes passaram. Eu fui pai de uma jovem de 12 anos, hoje está com 20, sozinho, né? E com um rapaz de 18 anos, hoje está com 26, sozinho. Tive muitos embates, tive muita dificuldade, mas Deus sempre me sustentou a ponto de eu ser exemplo para os meus filhos. Nunca permiti coisa errada na minha casa. E algum momento que eu permiti, eu logo corrigi. Fiz coisas que vocês podem me criticar, não tem problema, mas eu vou deixar aqui registrado para que Deus possa testificar isso que eu estou falando para vocês. Cheguei a tirar o meu filho da minha casa, a expulsar o meu filho da minha casa, um filho que eu amo, só que eu amo o Senhor em primeiro lugar, por causa de coisas que eu não aceitei, que não eram certas, então, que ia contra a palavra de Deus. Deus é em primeiro lugar na minha vida. Então eu estou falando com experiências, essas coisas que estou falando para vocês. Deus ele vai cobrar de nós, pais, toda a frouxidão. Só para lembrar, lá em Samuel, Deus quebrou o pescoço do sacerdote Eli, porque ele não corrigiu os seus filhos. Deus acabou com o sacerdócio dele. Deus apagou dos anais sacerdotais o nome de Eli, por causa que ele não corrigiu os seus filhos. Ele se calou quando os filhos dele faziam coisa errada, quando os filhos dele cometiam pecado, prostituição, quando cometia roubo. Então eu estou dizendo para vocês, pais, para vocês, pastores, para vocês, sacerdotes, para vocês, bispos, não deixe o pecado na sua igreja. Se a banda, se a equipe de louvor tem pecado sexual, fique sem louvor na sua igreja, mas não traga maldição para a sua igreja. Se o tesoureiro, sabe, pensa qualquer cargo na igreja, o presbítero, qualquer cargo na igreja não está dando testemunho, está vivendo uma vida de pecado, não está, tire ele, fique sem, mas seja exemplo de corrigir a tua casa, porque a correção começa por dentro da casa. Para você pregar o evangelho de santidade e justiça, você tem que ser exemplo. Deus vai olhar na sua vida e vai cobrar de você. Eu espero que você entenda isso, que nós possamos nos arrepender no dia que se chama hoje, e eu quero conduzir vocês numa oração. Que se vocês puderem fechar os olhos e abaixar a cabeça, eu irei orar. Querido Pai, Senhor Deus amado, eu quero te pedir perdão por todos os pecados cometidos por mim, pelos meus filhos, pela minha descendência, pelos meus amados, Senhor Deus. Eu me arrependo, eu sou o único culpado, Senhor. Que o Senhor possa passar do teu sangue sobre a minha vida, Senhor, e me levar e conduzir numa vida de santidade e justiça, para que eu possa ser o sal da terra e a luz do mundo, Senhor. Que cada um que esteja ouvindo, Pai amado, esses vídeos,
possa se voltar para o Senhor e ver a seriedade do que é ser santo, do que é ser cristão. Conduza eles a uma vida de santidade e justiça, Pai, para que eles possam ser o sal da terra e a luz do mundo e possam ser sacerdotes da sua casa e expulsar todo o pecado que tem entrado dentro da sua casa, que é a sua igreja, que é a igreja individual de cada um. Nos perdoe, Senhor, e nos conduz à vida eterna, no poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar e até o próximo vídeo. Shalom.